pode falar. Se Deus se fez homem, quem é que ficou lá no céu? Aí é o ponto. Na verdade, essa é a explicação. Tem textos bíblicos que vai explicar isso aí, ó. Jesus, ó, para você ver. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, aí Jesus fala bem assim, ó, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, falando, né, do Filho do Homem que está falando com ele ali, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, no seu espírito, ele enche céus e terra. Só que ele sendo esse Deus Espírito, ele não usou da sua divindade para quê? Para anular a sua humanidade, aquilo que a humanidade sente, entendeu? Então, o Filipenses, ele encaixa certinho, porque ele mostra esse Deus se esvaziando. Para quê? Para se encontrar como ser humano e sentir como ser humano e agir como ser humano. Então, Filipenses, se você meditar direitinho lá, você vai ver que você vai encontrar essa resposta naquele texto, Filipenses 2, do 6 até o 9, você vai encontrar essa resposta. Medita lá direitinho para você ver. É Deus esvaziado. Para quê? Já para que ele pudesse sentir, você está entendendo? E aí, porque Jesus Cristo, ele tem um mistério muito grande nisso aí, Isaías. Por quê? Porque essa natureza humana de Deus, nós somos enxertados nela e nós nos tornamos um com ele por meio da fé. Até por meio, né, fala assim, ó, o casamento, né, onde fala que será uma só carne, e nós a noiva de Cristo, e nós se tornamos o corpo de Cristo. Para quê? Para na carne de Jesus Cristo nós sermos como ele, porque aquela vida humana de Jesus Cristo, o que ele recebeu, o que ele venceu na sua carne, é atribuído a nós. Ele não venceu por ele mesmo. Jesus não venceu a morte por ele, ele venceu por nós. Então, tudo que é de Cristo, agora é nós, da igreja. Por isso que nós somos o quê? Nós somos co-herdeiros com Cristo. E esse é um outro grande mistério. Hoje a igreja tem a autoridade que Jesus tem, tudo aquilo que foi dado ao Filho, quando ele subiu, ele deixou. Você sabia que tem uma revelação maravilhosa, que hoje nós podemos ter a mesma vida extraordinária que Jesus teve aqui, como homem? É possível. Aí você fala, mas como é possível, Mike? Por meio da fé. Por exemplo, se você for ver a vida de alguns grandes evangelistas que pregaram isso que eu estou pregando para você aí, ó, T.L. Osborne, que pregou em mais de 80 países, que ele ia no estádio lá, o Isaías. Foi pouco tempo, T.L. Osborne, ele não tem muito tempo. Digita depois aí na internet, procura T.L. Osborne. Você vai ver ele pregando aí, ó, em estádios, em multidões, que vai aí 200 mil pessoas, e milagres sendo feitos, pernas crescendo de novo, mortos sendo ressuscitados, um monte de cego enxergando, há pouco tempo agora, entendeu? Hoje tem muitas pessoas que eu mesmo agora Deus começou a falar comigo agora e eu tenho praticado essa palavra da fé. Eu agora, essa palavra da fé ensina assim, ó, se você entender que você agora é como Cristo e tudo que Cristo fez você pode fazer, você vai andar nessa vida de poder. E nós aqui, é um outro ministério que nós temos aqui agora, Isaías, ó, pessoas sendo curadas de câncer, nós orando aqui, eu estou até começando um projeto agora de fazer um evangelismo agora nas ruas, e depois vocês vão ter notícia. Eu vou fazer, você vai ver curas e milagres, vai reunir pessoas aí, porque aquilo que Cristo fez nós podemos fazer também, é para hoje. Por quê? Porque nós nos tornamos um com ele, assim como ele era, nós somos também. Entendeu? Então, tipo assim, se a gente fosse aprofundar mais esse assunto sobre a vida cristã, você viver de uma forma extraordinária, igual Jesus viveu, então aí você ia até entender essa questão de Deus ter se feito homem para quê? Para como ele foi um homem triunfante que desfez todas as obras do diabo, nós hoje podemos ser como ele, e é isso que ele quer. Esse é o plano de Deus de ter se feito carne, para que nós, ao sermos reconciliados na sua carne, pudéssemos ser como ele. Igual Jesus falou, vós não sabeis que aquele a quem a Escritura é dirigida chama vocês de deuses? Por quê? Porque quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Porque eu vou para o Pai, ou seja, e vou voltar para vocês, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus agora está em nós. E por que ele não fala, eu vou para mim mesmo? Hã? Por que ele não diz, eu vou para mim mesmo? É igual eu falei, como ele estava, como ele se esvaziou e ele tomou a forma humana, na forma humana ele fala como filho. O Pai nos fala através do Filho. O que significa o Pai nos falar através do Filho? Significa Deus nos falar por meio de um corpo. Entendeu? Então Jesus Cristo é um corpo. Ele mesmo falou, destruir esse templo, em 3 dias eu levantarei. Tudo bem. Sua natureza humana...
ele tem um É a, é a, corpo, ou du- é ele a é um dupla corpo? isso. É a dupla Porque natureza. O filho, o no, filho se, o filho se trata da encarnação desse Deus que é sim, espírito, no entendeu? Por hinduísmo, exemplo, Jesus, ó, eu e o Pai somos um. Deixa eu explicar para você dessa maneira. Eu e o sim, Pai. Quem que é eu que está falando? Ele está falando do filho, do corpo, entendeu? Da natureza humana, da parte humana, entendeu? Eu, o filho. E o Pai, ele está falando do espírito, que é a sua divindade, entendeu? Aí fala, somos um. Ó, aí Paulo lá em Efésios 4:4, um corpo e um espírito. Aí fala um só Senhor, porque um corpo e um espírito é um só Senhor. É Deus no corpo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, porque você tem que invocar o nome dele no batismo. Entendeu? Aí fala um só Deus e Pai de todos. Por quê? Porque o Deus, você pode ver que a palavra de Deus fala um só Deus, o Pai de todos. Por quê? Porque quando fala da divindade, está falando do Pai. O Filho está falando da humanidade. Por isso que você vai ver lá em Coríntios, está escrito, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo que fala bem assim, ó, porque para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, a quem é tudo, e nós por ele. Ou seja, quando a Bíblia fala da divindade, está falando do Pai, que é o Espírito Santo que gerou Jesus Cristo. Só porque Jesus Cristo é o seu corpo, a sua encarnação. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um só, um corpo e um espírito. Ou seja, a dupla natureza. Você está entendendo? Porque Deus, ele, igual eu falei, ele tinha que nos perdoar, não tinha? A lei não exigia o pagamento, que era o sangue. Deus, como espírito, não tem sangue. Então ele teve que se encarnar para que no seu corpo ele tivesse o sangue para nos redimir, para saudar aquilo que a lei exigia. Aí Atos 20:28 encaixa. Atos 20:28 encaixa, que diz que o sangue que foi derramado é o sangue de quem? É o sangue do Espírito, entendeu? Aí, inclusive, até no grego tá dessa maneira. Tem muitas pessoas aí, eu debatendo até com o Adriano Cruz, aí o Adriano Cruz falou assim, que não, que foi pegar algumas bíblias trinitarianas lá, eu até ri dele, porque ele fala que a Bíblia não presta, mas na hora de querer refutar, ele vai pegar a Bíblia trinitariana. Aí ele foi e falou lá que lá tá escrito lá o filho, o sangue do filho. Não, no grego não tá? O sangue do seu próprio, né? Ou o seu próprio sangue, é o sangue dele mesmo. Porque o Espírito Santo, ele deu o Atos 20:28, ele encaixa certinho, ele é um texto que ele traz essa revelação de que o próprio Deus se encarnou para derramar o seu sangue, que era o que a lei exigia, o pagamento. Porque senão não seria perdão, Isaías, entendeu?